Oi, Bruno. Eu vi que você perguntou aqui sobre um sistema web para gerenciamento de suporte, né? Para suporte. Eu vi que você criou aqui um sistema básico. Então, eu vou te mostrar aqui mais ou menos como funciona o framework, tá? Você pode desenvolver o sistema aqui. Basicamente, tem duas maneiras. Você pode contratar uma assessoria, onde nessa assessoria eu vou te ajudar a desenvolver o sistema. ah, depois fazer o download, instalar ele, configurar, personalizar, instalar ele no seu servidor, né? Ou se você já for um desenvolvedor, se você já sabe desenvolver sistemas web, ou pelo menos tem um conhecimento básico de como criar um banco de dados, configurar um arquivo de conexão, enviar arquivos por FTP, etc., você pode desenvolver o seu sistema você mesmo, aqui pelo framework. Para isso você faz uma assinatura, né? E você pode escolher um desses três valores, aí a limitação é só referente ao horário, né? Ou então, como eu te falei, contratando assessoria, né? Nessa assessoria, geralmente um sistema simples em 2 horas é o suficiente, mas se for um sistema um pouco mais complexo, vai levando cada vez mais tempo, né? Então aí teria que analisar e começar a desenvolver o sistema e ver. Aí já na primeira aula eu consigo te falar mais ou menos quanto tempo vai, quantas assessorias, quantas aulas vai levar para a gente terminar o sistema, né? Mas basicamente, para você desenvolver, você vai criar o seu sistema aqui, depois você vai fazer o download e instalar ele no seu servidor. Depois que você fez o download, o sistema é seu, você não precisa pagar mais nenhuma mensalidade, nada, e ele pode ser totalmente personalizado, né? O código é PHP, ele gera o código todo automaticamente, todo estruturado, bem fácil de mexer. Você consegue alterar em qualquer editor de texto ou até mesmo por um editor que tem aqui no próprio framework. Então você consegue alterar. Para você criar o sistema, você vai clicar aqui em cadastrar. Então, por exemplo, eu não sei como que seria o seu sistema, mas a princípio você falou que seria um sistema para gerenciamento de suporte, né? Então vamos colocar aqui, sistema web para suporte. Ok. Então ele já cria aqui automaticamente um objeto chamado usuários, que esse objeto ele tem três propriedades: nome, e-mail e senha, que é o mínimo que o sistema precisa para funcionar, são esses usuários. Aí você vai começar a cadastrar os seus objetos. Então, por exemplo, vamos supor que você vai ter um objeto chamado clientes. Você vai ter um cadastro de clientes, certo? Então você vai cadastrar aqui um objeto chamado clientes. Nesse objeto chamado clientes, você vai ter várias propriedades. O cliente ele vai ter um nome, vai ter, por exemplo, um e-mail, né? Ó, e-mail, então campo do tipo e-mail. Você vai ter, por exemplo, para esse cliente, vamos supor que você vai ter um CPF. Então ele já cria, você selecionando o campo aqui CPF, ele já cria a máscara, validação, tudo direitinho. Já cria o campo correspondente no banco de dados, tudo certinho. Ele gera todo o sistema para você, você vai ver. CPF, você vai precisar, por exemplo, talvez num cadastro de suporte você não precise de endereço, mas vamos supor endereço com autocompletar, e aí você coloca o CEP, ele já preenche o endereço automaticamente, a maior parte, né? Aqui, beleza. Você pode ter também aqui, por exemplo, um campo de observações. Então, observações seria um campo do tipo texto grande. Você poderia ter, por exemplo, uma foto do cliente. Arquivo. Tá? A foto, vamos colocar ela aqui para cima do campo observações. A foto ficaria antes do campo observações. Será que não foi? Tá, foi. Beleza. Então, o cadastro de clientes estaria ok. Agora, além do cadastro de clientes, provavelmente você teria aqui um cadastro de chamados, né?
Aí teria que ver, mas só para você ter uma ideia aqui, vamos supor que fosse chamados. Menu principal, ok. Beleza, cadastrou. Aí nos chamados, a primeira coisa que você vai ter é o cliente. Então aqui, cliente. Seleção relacionamento com clientes. Pronto. Depois, aqui no chamado, você vai ter uma data, que seria uma data de abertura, vamos chamar assim. A data em que o chamado foi aberto. Tipo de campo, tipo data. Pode ser data automática, então ele já entra sugerindo a data, o dia atual, né? Data abertura. Aí você teria um status, provavelmente, né? Esse chamado, ele teria um status. Se é aberto, fechado, em andamento, concluído, sei lá, os status que você queira cadastrar. Então, vamos criar aqui um objeto chamado status. Então, vamos aqui, ó. Status. Não vamos colocar não incluir, porque como é uma coisa que os status vão estar pré-cadastrados, né? Não precisa incluir no menu principal. Então, aqui nesse objeto status, um recurso interessante que tem é o seguinte, ó, você pode criar aqui um label. Ó. Você cria um campo chamado label, seleciona o tipo label e cadastra. Então, aqui você tem um campo nome, o campo label do tipo label. Agora, aqui nos chamados, ó, aqui em chamados, você vai criar um campo chamado status. Tipo de campo pode ser, se forem poucas possibilidades, né, tipo ativo e inativo, ativo pendente concluído, pouca coisa, pode ser um botão de opção relacionamento. Botão de opção, que é aquele rádio button, né? Com status. Se não, você coloca seleção relacionamento, que daí é uma lista, cabem mais opções. É só uma questão estética, né? Você vai perceber isso quando você der o preview. Então, esse status aqui a gente colocaria ele para cima, colocaria ele aqui no início, que ele vai ficar coloridinho. Ah, detalhe, para ele ficar o colorido, a gente coloca aqui a opção Label. Então, ele vai ficar com uma marquinha colorida, parecido com esse label aqui, só que você tem a opção de escolher a cor. Beleza. Além disso, aqui em chamados, você teria as interações, né? Porque esse chamado ele vai ter várias interações, né? Essas interações, então, você pode criar aqui, ou você pode criar até as interações aqui como filho, de repente. Você pode aqui em chamados, criar um filho chamado interações. Acho que ele já está aqui, ó, interações. Tá. Então, você criou um filho chamado interações. Essa interação, ela vai ter o quê? Vai ter uma data. Pode até ter data hora, né? Data hora. Seria um campo do tipo data hora. Data hora automática, inclusive. Já entra sugerindo a data e hora atual. Opa! Ficou escrito errado aqui. Vamos de novo. Data, hora. Ok. Beleza. Então, criou o campo data hora. Depois desse data hora, você teria o texto ou mensagem. Vamos chamar de texto. Sei lá, daí vai depender do contexto, o que você preferir. Texto, vamos colocar texto grande. Tá.
Então, data, hora, texto. O que mais que você pode ter? Um arquivo. Pode anexar, pode ter anexos, né? Então, você poderia ter aqui um arquivo. Aí tem várias formas de fazer. Eu estou mostrando uma forma, mas teria várias. Já estou pensando em outras aqui, que poderia ter vários arquivos. Aí eu teria que te fazendo algumas perguntas para entender exatamente qual é a necessidade e ir orientando qual é a melhor forma, né? Para poder já construir o sistema da maneira certa. Tá? Mas vamos supor que isso aqui já atenderia. Aí você poderia ter também o atendente, por exemplo, né? Você poderia ter aqui o atendente. Então vamos supor que o atendente fosse o usuário do sistema. Aí teria que ver se você vai implementar isso num site ou se o cliente vai acessar o próprio sistema aqui para abrir o chamado. Tudo isso a gente teria que ver. Mas vamos supor aqui que você teria o atendente. Simulando que o chamado seria aberto pelo site, né, dentro do layout do site, e quem responderia o chamado seria um atendente acessando esse sistema, né? Então, teria aqui seleção relacionamento com usuários, porque o seu atendente, no caso, seria um usuário. E aí esse atendimento aqui, opa, esse atendimento ficaria aqui. Ah, ficou escrito atenciosamente. Aqui ele tem um corretor aí terrível, né? Era atendente. Atendente. Ok. Beleza. Tá. Vamos supor então que. Tá, beleza. Seria isso. O sistema está pronto. Então você vai dar um preview. Ele vai gerar todo o sistema para você aqui nesse preview. Ele gera todo o sistema lá no servidor. Você consegue acessar o sistema. Ele já vem sugerindo aqui usuário e senha. Você consegue acessar o sistema e ver exatamente como o sistema está ficando. Então aqui você tem uma tela inicial, onde você tem alguns blocos e gráficos, onde você pode personalizar, é um template, você pode personalizar, implementar o número de chamados, ativos, abertos, pendentes, etc. Pode colocar o que quiser aí. Aqui você teria o seu cadastro de clientes, então você consegue, por exemplo, visualizar os clientes, né? O sistema ele é todo responsivo, você está vendo que eu estou gravando o vídeo aqui no celular. Então o sistema é todo responsivo, ele mostra aqui na forma de blocos. Você consegue ordenar, né? Mudar a ordem. Você consegue editar, excluir, cadastrar, imprimir. Ó, você tem a listagem aqui no modo bloco, que é responsiva, né? Você tem a listagem no modo tabela, que muita gente prefere, embora não é para celular, por exemplo, não dá, ó, fica muito ruim. Em bloco fica melhor, se adapta melhor a qualquer tamanho de tela. O cadastro aqui de clientes, né, ele já gera todas as máscaras, validações, você coloca o CEP, ele completa o endereço, etc. Você envia a foto, ele grava a foto certinho. Tem gráficos, ele já gera gráficos automaticamente, né, baseado nos dados que tem. Os chamados, por exemplo, você tem aqui os chamados, então você pode filtrar, por exemplo, por chamado, eu quero filtrar por cliente, né? Ou, por exemplo, lá no cadastro de clientes mesmo, ó, vou aqui no cadastro de clientes, eu tenho que esse cliente, ele tem, por exemplo, nenhum chamado, esse cliente tem 2 chamados, se eu clicar aqui, ele já vai lá para chamados, filtrando por esse cliente, tá vendo que esse campinho aqui está piscando? Seria o cliente, ó. Seria o campo do cliente, ó, filtrar por cliente. Então ele já entra listando os chamados daquele cliente, né? Ou, por exemplo, você vai direto em chamados e você pode fazer um filtro. Por exemplo, eu quero listar só os chamados abertos. Pá, ele filtra só os chamados abertos. Ah, eu quero só os chamados concluídos, etc. Então você tem várias formas, vários filtros para fazer por data, por propriedade, por data de abertura, de uma determinada data até. Quero saber todos os chamados que fizeram nessa semana. Daí você seleciona ali e ele filtra. Os status aqui, você viu que ele veio aqui amarelinho, você pode trocar o status, por exemplo, ou depois de um determinado evento, né, que o cliente clicou,
troca o status. E essas cores aqui você personaliza, ó. Você tem os status aqui, você edita e você escolhe a cor que você quer. Então você coloca aqui, por exemplo, ativo, né? Coloca em verdinho, ou pendente, sei lá, enfim. Né? Você entendeu? Aí você tem usuários, os usuários que vão acessar o sistema. Então, qualquer cadastro você pode importar, exportar arquivo CSV, né? O legal do CSV é que é um formato bem... assim, qualquer pessoa consegue abrir um CSV no Excel ou salvar um Excel como CSV e importar no sistema. Então, se você tem uma lista de usuários, uma lista de clientes e tal, você consegue importar e exportar tranquilamente. Tem a impressão, né, de relatório e tal, e o cadastro de usuários. Você pode cadastrar quantos usuários você quiser e cada usuário tem as suas permissões. Então, clicando aqui em permissões, você consegue habilitar para cada usuário e para cada objeto e cada propriedade o que ele vai poder fazer no sistema. Então você define que aquele usuário vai poder visualizar, cadastrar, editar, excluir, obrigatório, duplicar, importar, exportar, imprimir, gerar PDF para cada objeto e cada propriedade do sistema. Então, se você não quer, por exemplo, que um determinado usuário altere ou visualize o CPF do cliente, alguma informação financeira, você só vai desabilitando, habilitando os campos, você consegue definindo as permissões, né, e habilitando módulos e opções dentro dos cadastros para os usuários. Tem como cadastrar também, cadastrar perfis, né? Então você define vendedor ou financeiro, você vai criando perfis que são presets, você só clica e ele carrega aquele preset de permissões para aquele usuário. Então, por exemplo, o usuário aqui, quero dar todas as permissões, não tem nenhuma. Esse aqui, eu vou clicar em total, ele carrega todas as permissões. Ou você pode criar outros perfis personalizando essas permissões, né? Você tem também os logs, então, por exemplo, tudo que é feito no sistema fica armazenado em log. Né? Então, vamos supor, eu vou duplicar um usuário aqui, ó. Tem esse usuário, eu vou duplicar ele. Pá, dupliquei. Isso ficou armazenado aqui no log. Tudo que você cadastra, duplica, exclui, edita, toda a modificação fica armazenada no log. Então, fica o IP, o usuário, a URL, o SQL que foi executado, a data e hora que aconteceu aquilo, os arquivos, se foi feito o upload de arquivos. Então, fica tudo armazenado em log, você pode filtrar, né? Tem isso aí. Você pode também, por exemplo, aqui em clientes, isso aqui é o básico, digamos assim, que ele gera aqui um sistema já bem completo que vai atender 99% da sua necessidade. Sabendo criar o sistema ali, ele vai atender perfeitamente a sua necessidade. Mas vamos supor que você queira ainda assim personalizar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que você pode querer implementar mais, modificar e tal. Então você pode tanto editar esses arquivos localmente através de um editor, né, tipo Sublime Text ou Dreamweaver, qualquer outro, enviar os arquivos por FTP, ou você pode, aqui mesmo no servidor, você pode clicando aqui nesse editor, você tem um editor de código que você consegue alterar qualquer coisa aqui. Então você altera todo o código PHP, HTML, CSS, SQL, tá toda a programação aqui, bem simples, estruturada, direitinho, né, para você alterar, tá? Claro que esse editor é interessante você deixar aquele no preview ele está desabilitado, né, porque por questão de segurança. E para você também ele é habilitado por padrão só para o primeiro usuário, só para aquele administrador principal, porque alguém mal intencionado pode detonar todo o sistema por esse editor aí, né? Então você não vai habilitar isso para qualquer um, né? Geralmente só para o usuário, para o desenvolvedor mesmo. Seria basicamente isso. Qualquer coisa que você precisar, eu estou à disposição.